aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e estou muito feliz de estar novamente com vocês para mais um momento de grandes conhecimentos. Vamos lá? Para esta aula você vai precisar de alguns materiais, então reserve aí com você um caderno, lápis, borracha e você vai precisar de algumas filipetas. Então já reserve, aproveite esse tempinho que eu vou dar para vocês cortarem 6 filipetas. Tudo bem? Selecionou todos os materiais? Vamos em frente. Anote no topo do caderno a data de hoje e língua portuguesa. Fez as suas anotações? Vamos em frente? Vamos relembrar a história da aula passada. Na aula passada, trabalhei com vocês o livro Como Fazíamos Sem e focamos na história Como Fazíamos Sem Televisão. Lembram-se da nossa personagem? Ela estava ouvindo uma radionovela e estava emocionada ao imaginar o beijo do casal principal. Vamos retomar a história. Tudo começou com uma grande confusão noticiada pela rádio. O exército de Israel iria atacar a Jordânia. E lá no estado de Minas Gerais, lá no interior, uma cidade também chamada Jordânia entrou em pânico, porque achou que Israel atacaria a cidade. Tudo aconteceu pela falta de um grande aparelho que transmitia imagens, a televisão. Antes da televisão, usávamos o rádio. Pelo rádio recebíamos as informações importantes e as notícias. Foi pela rádio também que um grande super-herói se tornou famoso. Qual será? Foi por causa da grande frase que dizia: é um avião? É um pássaro? Não, é o Super-Homem. Foi pela rádio também que um grande cineasta causou uma enorme confusão no país. Ele noticiou uma invasão alienígena. Por que ele fez isso?
Ele queria chamar atenção para o seu filme, Guerra dos Mundos, e deixou toda uma nação em pânico. O rádio não servia só para transmitir notícias, servia também para nos entreter e para ouvir música. Lembrou dessa história? Será? Vamos fazer uma atividade para relembrar. Copie no caderno essa pequena tabela. Agora que você copiou esse quadro, nós vamos fazer o seguinte. Agora que retomamos toda a história, eu vou colocar aqui na imagem algumas letras embaralhadas e você vai retomar o sentido daquele parágrafo, a palavra-chave que define aquele parágrafo, para escrever aqui na nossa tabela. Então vai funcionar assim. Entra uma palavrinha embaralhada e você tem que desembaralhar e encontrar a palavra-chave. Tudo bem? É com você. Conseguiram descobrir a palavra que define o nosso primeiro parágrafo? Vamos para a segunda? Próxima palavra, ela define o segundo parágrafo. Vamos lá.
E aí, descobriram? Vamos para a próxima. Próxima palavra, ela define o terceiro parágrafo. Vamos lá. Conseguiram? Vamos em frente? Essa é bem grande. Ela lembra alguém na nossa história. É com vocês. Vamos em frente. Próxima palavra. Isso é um acontecimento bem marcante na história. Causou muito alvoroço. Tente acertar. Vamos lá.
palavra está escondida aí? É com você. Vamos ver se você descobriu quais são as palavras-chave em cada parágrafo que retomam a sequência da nossa história. Lá no primeiro parágrafo, lembram-se que eu contei para vocês que um grande entreveiro aconteceu lá no interior de Minas Gerais? A palavrinha que define isso é confusão. Em seguida, percebemos que essa confusão aconteceu pela falta de um aparelho que transmitia imagens. Que aparelho é esse? Televisão. Antes da televisão, usávamos um outro aparelho para transmitir a comunicação, as notícias, as informações. Que aparelho é esse? É o rádio. Foi pelo rádio que um grande personagem ficou famoso. Vamos ver se vocês descobriram? É o Super-Homem. E qual é aquela notícia que foi dada que causou pânico num país inteiro? A notícia tratava do quê? De uma invasão alienígena. E para que será que nós utilizávamos o rádio, além de receber notícias e informações? Para ouvir música e ter momentos de lazer. Será que vocês acertaram a retomada de todas as nossas palavras-chave? Eu espero que sim. Vamos em frente. Vamos construir uma linha do tempo? Você já fez uma? Sabe como faz? Eu vou te ensinar. Para isso, eu preciso que você pegue aquelas filipetas que eu pedi para vocês no começo. As filipetas são esses pedacinhos de papel, tá? Que vocês cortaram. Em cada pedacinho de papel, eu preciso que vocês escrevam as seguintes frases. Primeira frase. Na década de 30, já podia-se assistir televisão em 22 salas públicas na Alemanha. Na segunda filipeta, você vai escrever, em 1951, Assis Chateaubriand inaugurou a famosa e extinta TV Tupi, primeira emissora do nosso país. Na terceira filipeta, você vai escrever, em 1923, Vladimir Zorkin registra a patente do tubo iconoscópico para câmeras de televisão. Na quarta filipeta, você vai escrever o seguinte: o interesse em criar um aparelho televisor já existia desde o século XIX. Na quinta filipeta, o aparelho televisor passou por um caminho diferente. Em 1939, ele foi apresentado aos brasileiros. Em 1927, Bard fez várias transmissões, mas ainda assim, o televisor era uma invenção falha. Escreva todas essas filipetas. Eu vou dar um tempo para você.
conseguiu copiar todas as filipetas? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler uma história para vocês e eu preciso que vocês fiquem ligados. Todas essas informações irão aparecer na minha história. E eu preciso que vocês comecem a organizar em ordem cronológica. O que veio antes, o que veio depois e depois. Quando eu terminar a história, nós iremos construir uma linha do tempo. Combinado? Acompanhe a história comigo. A invenção da televisão. O interesse em criar um aparelho televisor já existia desde o século XIX, mas esse processo foi extremamente demorado. Por volta de 1840, que começou-se a estudar a possibilidade de realizar transmissões de imagens a longa distância. Em 1923, Vladimir Zworykin registra a patente do tubo iconoscópico para câmeras de televisão, o que tornou possível a televisão eletrônica. 2 anos depois, John Bard conseguiu fazer a sua primeira transmissão em casa. Empolgado com a novidade, correu até o seu assistente, que serviu de cobaia, e tornou a primeira imagem viva a ser transmitida. Em 1927, Bard fez várias transmissões, mas ainda assim o televisor era uma invenção falha. As vozes e as imagens não eram sincronizadas. As figuras não eram muito bem definidas e faltava estabilidade nas imagens. O televisor passou a ser aperfeiçoado e foi ganhando reparos até ser transformado em algo parecido com o que estamos acostumados hoje. Na década de 30, já podia-se assistir televisão em 22 salas públicas da Alemanha. Pouco tempo depois, a França e a Inglaterra passaram a investir também na transmissão de imagens. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda dos preços, ficou fácil da televisão se popularizar. Em 1955, a National Television System Committee, NTSC, passou a fazer uma série de experiências e finalmente aconteceu a primeira transmissão de imagens coloridas nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, o aparelho televisor passou por um caminho pouco diferente. Em 1939, ele foi apresentado aos brasileiros na Feira Internacional de Amostras, no Rio de Janeiro. E como o Brasil é o país do futebol, mais ou menos 10 anos depois, Olavo Freire, que trabalhava como operador de câmera, conseguiu realizar uma transmissão de uma partida. Em 1951, Assis Chateaubriand inaugurou a famosa e extinta TV Tupi, a primeira emissora do país. Gostaram da nossa história de hoje? Eu também gostei. Olha que interessante a logomarca do primeiro canal de TV aqui no nosso país, a extinta TV Tupi, o antigo Canal 3. A TV evoluiu desde o século passado. Esse famoso aparelho, o aparelho que quase todo mundo tem em casa, que todo mundo adora, reúne a família e transmite informações. Ele passou por várias evoluções. Olha que interessante. Primeiro, ela era pequena e ela era exclusiva para quem podia pagar por esse aparelho. Com o tempo, a TV se popularizou até chegar à TV que nós temos hoje. A TV que nós temos hoje, ela tem, além da função de TV aberta, vários ícones e aplicativos que nos permite se conectar com o mundo. Interessante, não é? Agora, em seu caderno, nós vamos montar a linha do tempo. Eu preciso que você registre nos seus cadernos, no seu caderno, 6 tracinhos, como os meus azuis aqui, tá? O primeiro tracinho, um risco para cima para colar a primeira filipeta. O segundo tracinho, um risquinho para baixo para a segunda filipeta e assim por diante. Quando você terminar de fazer isso, organize os seus parágrafos, as suas informações, por ordem cronológica. O que aconteceu primeiro no nosso texto? E depois, em segundo, e depois, até chegar ao final. Tudo bem? É com você.
voltar à linha do tempo? Vamos ver? A primeira informação que eu dei é a seguinte. O interesse em criar um aparelho de televisor já existia desde o século XIX. Em seguida, em 1923, Vladimir Zworykin registra a patente do tubo iconoscópico para câmeras de televisão. Em 1927, Bard faz várias transmissões, mas ainda assim o televisor era uma invenção falha. Na década de 30, já podia-se assistir televisão em 22 salas públicas na Alemanha. O aparelho televisor passou por um caminho diferente. Em 1939, ele foi apresentado aos brasileiros. Em 1951, Assis Chateaubriand inaugurou a famosa e extinta TV Tupi, primeira emissora do país. Você acertou? Eu espero que sim. A TV nos trouxe muitos benefícios, mas o maior deles foi acelerar a transmissão de informações. Você sabia que antigamente as informações chegavam até os lugares através das cartas, e isso poderia demorar dias ou até meses, porque vinham a cavalo ou trem. Com a tecnologia, um invento chamado telégrafo transmitia informações através de mensagens sonoras. Então, essas informações começaram a chegar mais rápido. Depois veio o rádio e em seguida a TV pensando nessa mesma linha. Gostaram dessa curiosidade? Já conhecemos dois textos diferentes. Conhecemos o texto Como Fazíamos Sem a Televisão, que já trabalhamos anteriormente. E hoje conhecemos o texto A História da TV, a história da invenção desse aparelho que ninguém vive sem hoje, não é mesmo? Vamos fazer uma atividade para comparar esses dois textos. Faça junto comigo. Pegue o seu caderno e copie a seguinte tabela com o caderno virado desta forma. Eu vou deixar aí na TV essa tabela para que você possa copiar. Vamos lá?
Show! Agora nós vamos responder juntos e analisar o quadro. Qual o tema do texto 1? Como era a vida sem televisão? Qual é o tema do texto 2? Como se desenvolveu o processo de criação da TV? Percebam que é diferente. Um mostra como vivíamos sem esse aparelho. O outro mostra todo o processo de construção desse aparelho. Segunda pergunta. Qual a finalidade do texto? No texto 1, a finalidade é informar os hábitos de entretenimento de antigamente. No texto 2, informar a evolução do aparelho de TV desde a sua criação. Também as finalidades são diferentes. Um informa o hábito, como vivíamos antes dessa criação. O segundo informa como se deu essa evolução. Terceira pergunta. Qual texto remonta a linha do tempo da criação de um aparelho? Será que você sabe? Vamos marcar com X. Será que é o texto 1 que remonta a linha do tempo da criação desse aparelho ou é o texto 2? É o texto 2. Fizemos essa atividade de hoje. Qual texto conta o modo de vida antes da criação da TV? Marque com X também. Foi fácil comparar os dois textos, não foi? Gostaram? Na aula de hoje conhecemos um pouco da história da televisão. Na próxima aula discutiremos sobre a importância de verificar a veracidade das informações que recebemos na internet. Gostaram desse assunto? Eu gostei. Eu espero vocês na próxima aula. Como sempre, fique em segurança, proteja-se, proteja quem você ama. Seja gentil sempre e até a próxima aula. Tchau!